De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, e tem uma bomba no ambiente do Colorado. Tem uma bomba dos gabinetes do estádio Beira-Rio. A folha salarial, o custo do Inter com o futebol foi revelado. E os salários estão muito acima do que nós tínhamos de informação até então. E esse número é oficial do Inter. Então, te inscreve, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like, porque eu tenho certeza que a informação desse vídeo aqui, ela vai fazer muita diferença na tua percepção sobre o futebol do Inter e sobre como o Inter está gastando o dinheiro com os principais salários do elenco e com a folha salarial. Feito? Eu já deixo de arrancada aqui também o recado da Minimal Club. Se você não quer fazer que nem o Inter e quer investir bem o seu dinheiro, então faz o seguinte: o site da Minimal Club está aqui embaixo, você acessa o link que está na descrição, usa o cupom FLORES e ganha um desconto com esse cupom em cima de qualquer item da loja, inclusive nos itens que já estão com desconto. Inclusive, vou deixar para você mais uma dica de graça aqui, ó. Quanto mais itens você colocar no carrinho, quanto maior for a compra, o desconto é progressivo nesse mês de junho. E aí, utilizando, acoplando a isso o cupom FLORES, você vai ganhar mais desconto ainda. Vai lá, confere todos os produtos, é uma barbada para você. Roupas com durabilidade. Tem a melhor camiseta básica do Brasil que você já conhece, que é de algodão egípcio. Mas eu indico todas as outras peças, como por exemplo, esse suéter aqui, ó, que veste fácil, não é pesado e vai te esquentar nesse inverno. Beleza? Vamos lá. O Internacional teve nessa segunda-feira, 15 de junho, uma reunião para avaliar os primeiros meses da gestão Alessandro Barcelos do ano de 2026. Foram números apresentados no Conselho Deliberativo do Internacional e esses números são oficiais e já estão publicados no site do Inter e eu estou colocando na tela para vocês agora. O custo total do futebol do Inter de janeiro a março de 2026. Tem um primeiro número que está ali, ó. Previsto para 2026, 243 milhões e 49, mais o custo do futebol que já foi realizado, então 62 milhões e 90 mil 928 reais, e o custo a ser realizado. O que falta o Inter gastar para chegar lá nos 243 milhões, que são 180 milhões 958 mil 507 reais. É o que o Inter pode gastar de abril até o fim do ano, né? Lembrando que todos esses números aqui são relativos ao primeiro trimestre do ano de 2026. Atentos a esse número aqui, tá? 62 milhões 90 mil 928 reais. Isso aqui é o que o Inter gastou nos 3 primeiros meses do ano de 2026. Inclusive, eu estou colocando na tela aí, ó, o outro print do site que explica exatamente o que é o custo com futebol. Atentos a essa frase que diz nas letras miúdas ali, ó. O custo futebol é composto pelo salário de atletas, comissão técnica, colaboradores, direito de imagem e encargos. É isso que dá estes 62 milhões 90 mil 928 reais gastos pelo Inter nos 3 primeiros anos de 2026. Vou fazer a conta com vocês aqui, ó. 62 milhões 90 mil 928 reais. Divide isso por 3 meses. 20 milhões 696 mil 976 reais. Isto é o custo do futebol do Inter na temporada de 2026, nos 3 primeiros meses do ano, janeiro a março. A gente está falando aqui de um período que também inclui janela de transferências, também inclui chegadas, saídas, e também inclui, esse período ele não está composto com vendas que aconteceram ano passado. Por exemplo, o Ricardo Matias foi vendido. O valor que ele ganhava parou em dezembro. Então isso aqui não tem a ver com
atletas que saíram até dezembro, por exemplo, até o fim do ano passado. Tem a ver exclusivamente com jogadores que chegaram e saíram nesse ano de 2026, de janeiro a março. O custo do futebol, vou repetir, é composto pelo salário de atletas, comissão técnica, colaboradores, direito de imagem e encargos. Vamos supor aqui, primeiro a gente tem que colocar uma informação que é a seguinte: o Inter dizia que o custo da folha, sem impostos, era de 13 milhões de reais. A folha, 13 milhões de reais. Salário, direito de imagem, sem os encargos. Com os encargos, essa folha estava chegando em 15,16. Isso era o que o Inter dizia, tá? Vamos supor que efetivamente chegue aí nos vamos lá, 15,16. Os outros 4 milhões e um pouco teriam que ser, para a gente fechar esse cálculo aí de 20,696, a comissão técnica do Paulo Pesolano e os colaboradores. A gente não tem informação aqui de que a folha, o pagamento da comissão técnica do Inter seja tão alto assim, na casa de 1 milhão. Pelo menos nesse momento a gente não tem essa informação. Até porque o Inter escolheu um técnico que, segundo o Inter, aceitou trabalhar com menos, né? Mas eu não tenho a informação aqui de qual é o salário do Paulo Pesolano com a comissão técnica do Inter hoje. Mas para a gente chegar nesse valor, dentro do que o Inter dizia de uma folha que é 13, com encargos vai a 15, 16, a gente está falando de 5 a 6 milhões, de 4 a 5 milhões de reais, que são aí os 3 primeiros meses do ano para pagar a comissão técnica e colaboradores. Pode ser? Vou deixar para vocês aí. Mas é isso. O que o Inter gastou com futebol nesses 3 primeiros meses do ano na folha é um valor de 20.696.976 reais. 20.696.976. Enquanto o Inter defende que a folha salarial do clube estava em 13 milhões, salário e direito de imagem, com os encargos chegava a 15, 16. É bem verdade que também o Inter tem um custo a ser realizado e que está na tela de novo aí. Ó. Custo a realizar. O que o Inter tem que gastar até o fim do ano? 180 milhões 958 507. A gente vai dividir isso pelos outros 9 meses do ano. Por quê? Porque os 3 primeiros já geram aqueles 62 milhões. Vamos dividir por 10, porque a gente está incluindo aqui também o 13º, porque até o final do ano vai ter esse encargo aí, e como a gente está somando encargos, pelo que diz o custo do futebol, vamos dividir esses 180 milhões 958.507 reais por 10. São 18 milhões 95.850 reais. Então o Inter, pelo que está previsto no orçamento, no site do Inter, teria como chegar com essa folha de salário, direito de imagem, comissão técnica, colaboradores e encargos a 18 milhões e 95 mil. O Inter teria que reduzir 2 milhões do que está gastando agora. Captaram o raciocínio? Nos 3 primeiros meses do ano gastou 20. No resto, de abril para diante, tem que gastar 18 para bater os 243 milhões que o Inter colocou como o custo previsto do futebol para 2026. É por isso, gente, que a situação financeira do Inter é dita como tão preocupante. É por isso que o Inter não tem dinheiro para botar em contratação. E se tem, tem muito pouco. O Fabinho disse que não quer deixar para outro diretor executivo, se for outro, ou para ele, se continuar, e o presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso também na entrevista para a Gaúcha no final de semana, dívida. O presidente disse, olha, eu não quero deixar para os outros dívida, que eu fiz agora, por exemplo, no ano de 26, contratou um cara que vai terminar de pagar só lá em, 27, 29, um cara que tenha sido contratado na temporada 26.
Olha, eu vou deixar para vocês darem as opiniões, vocês sabem como é que funciona o canal, e quem não sabe, quem está chegando aqui agora pela primeira vez, é assim que funciona. Eu não dou a minha opinião aqui, as opiniões importantes são as de vocês, aqui nos comentários, ou as das fontes, quando necessário, quando a gente precisa que a opinião da fonte seja uma informação sobre alguma coisa, né? Um comentário, uma avaliação, algo nesse sentido. No mais, é a sua opinião que é importante aqui embaixo. Eu trago essa notícia para vocês, e é um número oficial no site do Inter. O que eu preciso pontuar também é que o discurso está diferente, o discurso sempre foi diferente em relação ao que o Inter dizia publicamente no microfone e o que a gente está vendo agora. Se a folha está em 20 milhões, o custo com o futebol está em 20 milhões, nos 3 primeiros meses do ano, como é que o Inter tinha 13 a 15 de folha? É para se pensar sobre isso. Ou o Inter comunicou mal o valor naquele primeiro momento, deveria ter comunicado de uma forma mais transparente para não dar o chabu agora, né, para não dar o erro de interpretação agora, ou o Inter estava vazando um valor que era inferior ao que efetivamente estava gastando. O fato é que a verdade está aí. O número oficial do Inter está na tela. Eu coloquei para vocês aí, está lá na tela do Inter, no site do Inter, e você tira a sua conclusão agora. Por isso que o Inter também vai fazer várias saídas na janela, né? Tem que negociar o Alan Patrick, tem que negociar o Borré, tem que negociar o Rocher, deve negociar o Thiago Maia. O Inter quer renovar, mas o Thiago Maia não respondeu e não vai renovar. Ao que tudo indica, não vai renovar, porque ele pode sair de graça no fim do ano e, né, tá com uma proposta desde o início do ano na mão para renovar com o Inter e até agora não respondeu. Então, o Inter precisa se livrar desses salários mais altos para contratar jogadores que custem menos e que entreguem parecido ou um pouco abaixo do que esses jogadores que eu citei. Enfim, não vou fazer uma análise técnica, repito, deixo para vocês, mas entre os maiores salários como Alan Patrick e Borré, a gente está falando aqui de dois caras que hoje são reservas e que são jogadores que hoje estão ganhando na casa de o Alan Patrick 2 milhões e o Borré 1.800, né? Um salário bastante alto para uma situação financeira que a gente apresentou aqui a partir dessas informações que vêm direto do Internacional. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu?